vamos hoje falar de uma ferramenta dentro do sistema que é para comunicação entre comissão e formandos ou entre empresa e formandos. Essa ferramenta ela contém tanto dentro do web, ou seja, no portal do aluno, quanto dentro do aplicativo. Essa primeira parte nós vamos falar da parte interna, ou seja, como que vocês e os colaboradores da empresa ou os membros da comissão de formatura vai atender às demandas de chamados dos seus formandos ou clientes, ok? Na segunda parte, nós vamos explicar para os formandos como que eles podem acessar pela plataforma do usuário ou do aluno ah, e abrir um chamado para a empresa ou a comissão de formatura, ok? Vamos lá. Iniciando aqui, a gente vai em utilidades, chamados. Dentro da parte de chamados, o que que a gente tem aqui? No primeiro momento, temos o filtro, onde você vai poder filtrar por turma, empresa, palavra-chave, de quando a data, né, o período de abertura e a data final. Então, para a abertura, né, quando foi aberto o chamado, por responsável, se o chamado está ativo ou não, beleza? E aí, efetua a busca para que você possa buscar aqui em meus chamados algum chamado. Então, depois que a gente viu o filtro aqui dentro do chamado, vocês vão ter os quadros de meus chamados, onde vai apresentar todos os chamados que vocês têm em aberto, e aqui para você poder responder os chamados. Mas para que a gente consiga mostrar, a gente precisa de um chamado. Então, vamos lá no portal do aluno. Vou pegar aqui o meu exemplo, que é o meu aluno teste, para que a gente consiga abrir um chamado para essa empresa, certo? Abrindo aqui o chamado, eu vou fazer um chamado teste, onde isso é o formando, abrindo o chamado, e ele vai colocar: gostaria de uma segunda via do meu boleto atualizado. Obviamente, esse formando não sabe que ele mesmo pode pegar essa segunda via, né? Ele pode colocar anexos, né? Às vezes ele fez algum pagamento duplicado ou ele precisa enviar algum arquivo que a comissão ou a empresa precisa, ele pode anexar aqui até 4 anexos. E aí eu abro o chamado. Quando ele abrir o chamado, esse chamado vai ficar para ele como pendente, ou seja, acabou de abrir o chamado, vai ficar aqui que ele enviou, né? E vai ficar com o status aberto. Se ele quiser ver o chamado, o conteúdo, ele consegue vir aqui, ver o chamado, beleza? Consegue ver todo o texto que teve aqui. Vou mostrar para vocês agora como que internamente o atendente vai, ou o membro da comissão, vai receber esse chamado, né? Atualizando a minha tela, mostrou aqui, ó, então chamado aberto do formando Alan, e aí o assunto da turma medicina e o responsável, que é o atendente, né? O responsável pela turma, no caso aqui está e formei. Clicando em ver, a gente vai ver o que ele mandou. Vai ver também os arquivos, no caso aqui ele não enviou nenhum arquivo. Eu posso responder: segue em anexo o boleto. Posso anexar o boleto, ok? E aí eu tenho duas opções aqui. Posso marcar como pendente ou posso finalizar esse chamado. Nesse caso, eu vou finalizar. Que significa marcar como pendente? Às vezes o formando ele mandou uma solicitação que você precisa de alguma resposta, ou do produtor, ou da área financeira, ou de qualquer é, um fornecedor, enfim. É, qualquer uma dessas opções que você precise responder ele, mas aquele chamado ainda está em aberto, ou seja, ele não foi concluído, você marca como pendente, ou seja, ele vai continuar para você como pendente. Nesse caso, eu vou finalizar ele. Antes de finalizar o chamado, nós vamos mostrar aqui 4 opções que vocês têm de atalhos dentro do chamado para poder ver alguma informação sobre o aluno. O primeiro é ver faturas, que ele vai abrir uma nova aba, ver relatórios, ver relatório consolidado, né, da turma, aqui já não é mais do formando, e editar o aluno. Então, o que vai acontecer? Quando você clicar aqui, vou mostrar o ver faturas. Ele vai mostrar aqui todas as faturas do aluno. Assim como, se vocês clicarem em editar, vai abrir a edição do aluno. Perfeito? Então, aqui são atalhos para que vocês possam entrar dentro das configurações do aluno e possa ver alguma informação dele para poder ter a resposta ali ah, para o formando.
Nesse momento, então, eu adiciono a resposta e finalizo. Quando ele finalizar, ele não vai ficar mais pendente dentro do meu chamado, ou seja, da minha, vamos colocar uma caixa de entrada de chamados, ok? Então ele fica, ó, não existem mais chamados em aberto. E caso eu queira ver os chamados que estão, que já foram concluídos, eu posso ir em inativos. E aí ele vai mostrar para mim todos os chamados que já foram concluídos. Então aqui, ó, finalizado pelo administrador ou finalizado pelo cliente, porque o cliente também pode finalizar. Às vezes ele já concluiu e ele pode finalizar. Nesse caso, eu vou clicar aqui novamente em chamados para mostrar que foi finalizado pelo administrador. Se ele clicar em ver, ele vai conseguir ver a última interação, né? E também ver a resposta que foi dada pelo administrador. Beleza? No mais, é isso. Essa questão dos chamados ela é muito importante para manter a comunicação entre formandos e empresa, e ela pode ser usada tanto pelo aplicativo quanto pelo web. Pelo aplicativo do Enfermei, o formando também consegue abrir um chamado para que seja respondido da mesma forma. Vai em chamados, abre o chamado e acompanha toda a movimentação. Qualquer dúvida pode chamar no suporte.